Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o Beto Cury, ele é secretário nacional de Juventude. Tudo bem, Beto? Tudo bem, prazer falar com você. E a gente também, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a juventude, e colocar um marco legal para essa discussão que começa agora, através da Constituição, mudar algumas coisas. Então, vamos começar a conversar sobre a primeira Conferência Nacional de Juventude, que foi realizada aqui em Brasília. Queria que você fizesse um balanço e aí a gente conversa sobre as outras coisas. Eu acho que é importante destacar que de 4 anos e meio para cá, a partir de 2005, quando o governo federal criou a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, criou o Conselho Nacional de Juventude e instituiu um conjunto de programas direcionado aos jovens. Eu te diria que, do ponto de vista da política pública, a juventude passou a enxergada de uma forma diferente pelo Estado brasileiro. Deixou de ser apenas uma fase de transição entre a adolescência e a vida adulta e passa a ser observada como um público-alvo de políticas públicas específicas, reconhecendo as questões que são particulares para a juventude. E isso é um avanço importante porque é um tema da democracia contemporânea e o Brasil foi o penúltimo país da América do Sul, da América Latina, a implementar a política de juventude. Até 2005, só Brasil e Honduras não tinham. Hoje, todos os países têm. E eu te diria que, nesses 4 anos e meio, o Brasil avançou significativamente na construção dessa política. Uma das dimensões que nós gostamos de destacar é essa dimensão participativa. De um lado, tem a conferência que você se referiu e o Conselho Nacional de Juventude. Eu acho que era importante caracterizar um pouco o Conselho também. O Conselho ele é um espaço composto majoritariamente pela sociedade civil. São 60 cadeiras, das quais 40 são da sociedade civil e 20 do poder público, nas suas 3 esferas e também no âmbito do legislativo. E o Conselho é o espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade civil na avaliação, na reflexão, na proposição de políticas direcionadas aos jovens. Aí o Conselho, a sede dele onde é? O Conselho é sediado em Brasília. Certo. Sediado em Brasília. A presidência do Conselho é alternada, um ano é do governo, um ano é da sociedade civil. Sim. É importante destacar que as 40 cadeiras da sociedade civil são eleitas numa assembleia específica convocada pelo governo federal, mas onde as organizações sociais se mobilizam, se inscrevem e escolhem seus representantes. E agora, em dezembro, nós vamos estar elegendo o 3º mandato de um biênio para o Conselho. O Conselho foi composto em 2005, eleito um novo Conselho em 2007 e agora, no final de 2009, elegeremos o 3º Conselho Nacional de Juventude da história do Brasil. Um outro aspecto importante dessa dimensão participativa foi o processo de conferência. A conferência foi a primeira Conferência Nacional de Política Pública de Juventude que aconteceu no Brasil. Ela começou em setembro de 2007 e fomos até abril de 2008. Nesse período, nós fizemos conferências municipais, foram mais de 800 municípios que realizaram suas conferências municipais. Certo. Realizamos as conferências estaduais, os 27 estados, 26 estados, mais o Distrito Federal, realizaram suas conferências estaduais. Realizamos conferências livres, que foi uma inovação que nós introduzimos, onde qualquer grupo poderia se organizar, realizar uma conferência livre, debater o temário e mandar suas propostas de resoluções para a Conferência Nacional. Esse processo todo mobilizou mais de 400 mil pessoas no Brasil. Nossa! 402 mil pessoas participaram desse processo municipal e estadual de conferências livres. E é interessante destacar, Rosa, que fizemos conferências livres com as mais diversas juventudes. Aliás, esse é um conceito que aqueles que estudam o tema trabalham, que nós não temos, do ponto de vista das expectativas, das reivindicações, das aspirações, nós não temos juventude no singular. Nós temos juventudes, no plural, que têm demandas diferentes, reivindicações diferentes. Não
dá para unificar, né? Não dá, é muito diferente você pensar a juventude negra, a juventude rural, a juventude trabalhadora, a juventude estudantil, a juventude que está privada de liberdade. Certo. E nós fizemos conferências livres, por exemplo, no CAGE, aqui em Brasília, com jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Fizemos conferência livre com jovens soldados num quartel do Exército em Alagoas. Nossa, interessante. Me diz uma coisa, com relação a esses jovens que estão no CAGE, qual foi o ponto alto, assim, dessa discussão? Algumas coisas foram interessantes. Nesse processo todo que nós fizemos, nós chegamos ao final da conferência com mais de 500 propostas. Com certeza. A conferência aconteceu entre os dias 27 e 30 de abril do ano passado, foi aqui no pavilhão, no Parque da Cidade, uma conferência que reuniu 2.500 delegados que vieram desse processo todo, e dessas 500 propostas que chegaram até a Conferência Nacional, cerca de 72 propostas foram aprovadas como reivindicações que vieram advindas, né, foram prioridades desse processo todo, muito rico de participação, e 22 dessas 70 foram selecionadas como as prioridades das prioridades. Então, 70 resoluções e 22 prioridades, que entre elas estão reivindicações da juventude negra, que foi muito votado, né, mecanismos de inclusão da juventude negra, propostas referentes à geração de trabalho, propostas referentes à melhoria da qualidade da educação. Então, são 22 prioridades. A constituição de um marco legal, que nós vamos tratar daqui a pouco também, foi uma reivindicação advinda das conferências. E eu te diria que esse processo que nós fizemos, tanto do ponto de vista da concepção de mobilização, da concepção metodológica da conferência, acabou servindo de referências para outras conferências que o governo federal tem feito. Então, por exemplo, o mecanismo das conferências livres, apesar de ele não eleger delegados diretamente para a Conferência Nacional, mas de aprovar propostas que vinham para o debate aqui na Conferência Nacional, foi utilizado já por outras conferências. Outra novidade que nós fizemos um encontro das chamadas comunidades tradicionais, juventudes de comunidades tradicionais. Aí se reuniram jovens indígenas, jovens ciganos, jovens vindos de quilombolas, jovens pomeranos, comunidades que eu pessoalmente nem conhecia. Sei, também não saberia dizer. Hoje eu posso dizer quem são esses então pomeranos. Me diga. São famílias que vieram da Pomerânia, que é uma região da antiga Prússia. Eles não se consideram alemães, descendentes de alemães, vieram para o Brasil no final do século XIX e se instalaram em alguns lugares do país, no Paraná, no Espírito Santo, em Santa Catarina, e tinham representantes dessa comunidade participando da conferência, debatendo o temário da conferência e colocando também juventude, né? Totalmente. outra juventude. Portanto, um processo muito rico e que fortaleceu um mecanismo essencial na construção de uma política pública que se proponha democrática e inclusiva, que é o mecanismo da participação social. E esse processo todo muito rico, participativo que nós fizemos, certamente contribuiu, para nos orientar, para orientar o governo federal e os governos estaduais e municipais também, na execução dos programas, das priorizações das políticas. E eu acho que isso é muito importante, até porque o tema juventude é um tema recente na agenda das políticas públicas. Certo. Nós precisamos, eu tenho falado isso muito em debates, em seminários, em eventos que eu participo, nós precisamos constituir uma cultura juvenil entre os agentes políticos e os gestores públicos. O que eu quero dizer com isso? É a compreensão de que a política pública de juventude tem que ser perene, ela tem que ser de Estado, ela não pode ser uma política sazonal de governo, de acordo com a maior ou menor sensibilidade dos governantes. Ela tem que estar presente de uma forma permanente na agenda das políticas públicas para assegurar oportunidade de inclusão para a juventude brasileira. Uma curiosidade, todo esse material vocês catalogaram, fizeram um livro, como é que as pessoas podem ter, de repente, acesso a essas informações todas que vocês angariaram durante esse trabalho? Nós temos as resoluções da conferência, né, nós publicamos isso está no site da Secretaria-Geral, na juventude.gov.br, você tem acesso as 70 resoluções e as 22 prioridades, né, o temário da conferência, temos isso publicado também. Nós fizemos antes
durante o processo, né, o caderno temático, os cadernos temáticos que tinham tema Juventude e Educação, Juventude e Trabalho, Juventude e Cultura, Juventude e Saúde, Juventude e Esporte, Juventude e Direitos Sexuais. Quer dizer, nós fizemos um conjunto de cadernos temáticos que orientaram o debate e, ao final, publicamos as resoluções que hoje estão no site juventude.gov.br, que refletem o conteúdo dos debates e as resoluções que foram aprovadas pelos delegados que participaram da primeira Conferência Nacional de Juventude. Então, todo mundo vai poder acessar. É só juventude.gov.br. entrar na página.